Desde que um mano aí, inspirado por sua experiência em radares e sistemas de controle de mísseis, decidiu usar um osciloscópio para criar o primeiro jogo interativo da história pra tu bater uma com teu brother, obviamente teria um outro cara que iria querer saber como seria tocar aquelas bolas, não do amigo do jogo. Porque não é de hoje que buscamos interagir com o que vemos em nossas telas. Alguns querem ir para a França por algum motivo, enquanto outros querem ir para a Grécia apreciar um pedaço da história humana. Já outros querem ir além, querem visitar Lingrave, Anorlondo, a província de Skyrim. Desde fazer parte do que vemos na televisão até uma interação maior com os videogames, nós sempre queremos mais, nós queremos fazer parte das obras que tanto amamos. Nós queremos fazer parte de obras que infelizmente, ou em alguns casos felizmente, são inalcançáveis. Mas não se preocupe, porque as empresas vivem revolucionando o mercado, nos trazendo infinitas formas de interagir com as obras que tanto amamos. Para de ligar, Ronaldinho, filho da puta! A Nintendo mesmo, em 1996, estava inovando com o Virtual Boy, o primeiro VR da história. Não era. Eram apenas jogos 3D monocromáticos e descrever esse console com certeza é muito mais emocionante do que usá-lo. A realidade virtual é o ápice da imersão que você pode ter com o jogo. Você usa suas mãos para interagir com o ambiente. Para onde você olha, há algo naquele espaço. Por isso, podemos descartar todo o lixo de equipamento criado para ser uma realidade assistida, onde apenas um vídeo ou conjunto de imagens são reproduzidas no seu visor, sem que você tenha a capacidade de interagir com aquilo, e voltamos os nossos olhares para o rapaz apaixonado que, com uma coleção pessoal de HMDs, que em tradução literal seriam visores montados na cabeça, autoexplicativo, devo dizer, e que através dessa coleção Palmer modificava e montava vários protótipos desses óculos de realidade virtual na garagem dos seus pais. Então, em 2011, Palmer Luckey, que, por incrível que pareça... Bem que eu pedi uma pastilha. Em 2011, Palmer Luckey, que, por incrível que pareça, era estudante de jornalismo, estava montando e aperfeiçoando diversos protótipos daqueles óculos de realidade virtual. Cansado de produtos caros, pouco imersivos e com uma alta taxa de enjoo, Palmer viu tudo o que havia sido feito e tentou fazer diferente. Assim, criando um protótipo que seria muito mais barato e bem menos enjoativo. Palmer postava suas criações no fórum Meant to Be Seen, ou MTBS 3D para os mais íntimos, e por mais incrível que pareça, ele foi notado por John Carmack, o criador de Doom e cofundador da id Software. John estava impressionado com o protótipo de Palmer que, mesmo estando na sua sexta versão, já era muito melhor do que boa parte dos produtos disponíveis no mercado. Vale dizer que boa parte dos produtos voltados à realidade virtual continham um FOV que variava de 26 a 30 graus. O que seria equivalente a olhar através de 2 tubos. Vale dizer também que a maior parte desses produtos não eram realmente voltados ao público, por isso eram usadas as peças mais refinadas do mercado, assim deixando o custo de produção também muito refinado. Os produtos eram vendidos a mais de $20 mil, produtos mais antigos então poderiam passar facilmente de $200 mil. Abaixar tanto o custo de produção e ainda fazer daquele produto bom, mostrava o conhecimento e profissionalismo de Palmer, que com lentes plásticas fez o produto alcançar um FOV que variava de 90 a 110 graus. John pediu um protótipo do óculos e então o modificou colocando sensores e alças. Ele também alterou os códigos de Doom 3 diretamente do motor gráfico do jogo, assim criando uma versão dele para a realidade virtual. Entre essas modificações, ele adicionou o efeito estereoscópico, assim renderizando 2 imagens separadas do mesmo jogo, uma para cada olho. Colocou a distorção de lente, através também do código, para compensar a péssima qualidade das lentes. Adicionou rastreamento com baixa latência para a cabeça e, por fim, ajustou o jogo para um headset que finalmente teria um amplo campo de visão. E por que eu expliquei tudo isso? Porque John Carmack fez tudo isso para mostrar o produto na E3 de 2012. E mesmo que o jogo não tivesse os melhores gráficos e nem rastreamento de mãos, já que para jogar nesse protótipo era usado um humilde controle de Xbox 360, é inegável como esse protótipo era surpreendente e que essa demonstração foi o melhor marketing possível para o Kickstarter, a arrecadação para o desenvolvimento de Develop Kits. Mas o mais importante foi o acontecimento que levou Palmer a largar a faculdade e a fundar a empresa Oculus.
As datas para a criação da empresa variam, mas há um consenso de que a empresa foi criada na metade de 2012, então podemos dizer que ela foi criada em junho, pouquíssimas semanas após a apresentação da E3. Já em agosto começou a campanha para a criação do DK1, um dev kit do Oculus, basicamente um hardware que foi entregue para os desenvolvedores para que fossem criados jogos e softwares. A meta era de $250 mil, com o objetivo de custear as peças, a fabricação, o frete e as taxas de cartão de crédito, e também, pelas palavras do próprio, $10 restantes para uma pizza e cerveja comemorativa, e o resultado? $670 mil arrecadados em 24 horas, ao final arrecadando $2.437.429. Algo surpreendente. Mas melhor do que isso, em menos de 2 anos a empresa foi adquirida por $2 bilhões pelo Facebook. Esse vídeo é patrocinado pelo meu próprio bolso. Isso não é um anúncio. A verdade é que esse vídeo demorou meses a mais do que deveria para sair. Eu tinha trabalho, né? Precisei refazer o vídeo diversas vezes. Inclusive, toda a segunda parte eu refiz do zero. Então, eu quero te pedir um negócio. Cola lá no meu canal de animação que eu tô tentando ver. Só a última que eu lancei não é tão boa. Eu tô sendo autodidata, então tem que melhorar em muita coisa. Mas eu não quero desanimar de animar. Aliás, esse canal no qual você está assistindo esse vídeo só existe porque eu queria atrair mais pessoas produzindo um conteúdo diferente. E bem, como é que eu espero atrair mais pessoas produzindo vídeo a cada 2 meses? Vamos voltar pro vídeo, vai. O que veio depois disso foi um barateamento e uma evolução gradual deste equipamento que ficou conhecido como Oculus Rift. Mas é claro que a Oculus não estava sozinha nessa corrida. Valve, HTC, Google, PlayStation, Razer, Lenovo, HP e claro que a China não ficaria para trás e botaram o pico na mesa. Bem, no que lhe importe, o negócio é tão inútil que nem piada dá pra fazer com o nome dele. A princípio, nenhum dispositivo lançado por essas marcas era independente. O Oculus Rift e o HTC, que era uma parceria da Valve com a empresa HTC, se ligavam ao computador. Já o Pico e as diversas imitações do Google Cardboard usavam seu celular. Já o PlayStation VR usava o PlayStation, horas quem diria. Foi só em 2018, com o Oculus Go, que tivemos o primeiro headset standalone, onde tudo que você precisaria para jogar seria o próprio Oculus. E por incrível que pareça, quem quase tomou esse espaço de primeiro VR standalone foi a Lenovo, com o Lenovo Mirage Solo. Mas ele foi tão importante na época como ele é importante hoje em dia. Equipamento era o que não faltava, mas é difícil fazer parte do mercado quando o seu produto, além de custar um rim, ainda não ter algo que faça a compra do seu cliente valer a pena. Se você tivesse o pedaço de papelão ou plástico que era o Google Cardboard e suas imitações, a coisa mais emocionante que você teria seriam os vídeos em 360 graus do YouTube e um jogo ou outro que por serem de celular eram limitados e ainda necessitavam de algum controle que você conseguisse conectar. Mesmo no PC, os jogos eram feios e não tão imersivos. As pessoas não queriam um jogo de celular com o gráfico de um PS1. Vale dizer que ao menos algumas empresas correram atrás do assunto. Jogos exclusivos, portes como o de Resident Evil 7 para VR no PlayStation, e o pessoal do PC que se foda, né, Capcom? Tô de olho nessa traquinagem aí. Mas se a Capcom não queria colaborar no PC, os fãs já estudavam formas de portarem seus jogos favoritos para a realidade virtual, usando o Oculus Rift, já que esse dependia de um PC, ou o Oculus lançado em 2019 da Valve, o Valve Index. Bem, a Valve optou por não continuar a parceria com a HTC e como eles tinham um software potente, eles apenas precisavam de um hardware próprio. Já a HTC seguiu seu próprio caminho. Aproveita a visão dessa logo, essa marca não vai ser mencionada pelo resto do vídeo. Aliás, voltando à Valve, ela entendeu que ao invés de jogos chulos e portes de jogos que já existiam, o que eles deveriam fazer era uma experiência completa. Não prometer aos jogadores a imersão que eles poderiam ter, como as outras empresas faziam, mas sim dar a experiência, a verdadeira experiência de tudo o que essa tecnologia poderia oferecer. Half-Life Alyx foi um marco na história da realidade virtual e até hoje é considerado um dos melhores jogos dessa plataforma. E ao mesmo tempo que ele é um jogo maravilhoso, ele também explica exatamente o porquê dessa tecnologia não fazer sucesso. Half-Life Alyx deveria ser um padrão, jogos completos, totalmente imersivos e com uma história fechada. Mas mesmo mais de meia década após seu lançamento, nenhum outro jogo chegou no mesmo patamar e não me entenda errado, cada jogo é um jogo. Eu não posso reclamar que Resident Evil não é tão imersivo como Half-Life Alyx, já que a finalidade de Resident Evil 4 era portar a experiência de um jogo arcade não tão realista. Como também não posso reclamar de mais da metade dos jogos de aventura não se aproximarem da imersão de Blade and Sorcery, por N motivos. Mas o problema é que tem pouco jogo que tenta ser imersivo e ainda ser um jogo. Geralmente você tem um simulador de realidade em que o seu objetivo é praticamente nulo, ou um jogo que é mais simples, mas que ao menos tem um modo história. Isso acontece porque as pessoas não querem ligar o seu óculos a um computador ou simplesmente não têm um computador. Então desde que os óculos começaram a funcionar sozinhos, as empresas
pessoas começaram a recorrer aos tais equipamentos, mas por um bom tempo, esses equipamentos foram muito fracos e, sendo bem sincero, até hoje esses equipamentos têm dificuldades para rodar um jogo com um gráfico muito avançado, no caso um jogo que pareça com no máximo um de PS4. E isso acontece especialmente porque, para dar a impressão de profundidade num jogo de realidade virtual, são rodadas duas câmeras no jogo ao mesmo tempo, cada uma com cerca de 62 a 65 milímetros de distância, ou seja, uma para cada olho, o que sobrecarrega muito a GPU. A Meta, o antigo Facebook, que fez um marketing sobre o metaverso e que ainda barateou a tecnologia para ser mais acessível, tem tentado expandir o mercado da realidade virtual. Quer dizer, eles vendem os jogos em dólar, então fica meio difícil de defender. Mas fato é que boa parte das empresas que fazem jogos passaram anos lidando com hardwares mais fracos para desenvolver os seus jogos, e desenvolver um jogo leva tempo. Os que de antemão focaram no PC conseguiram gráficos melhores e até portaram o seu jogo para o MetaQuest 2 e principalmente o 3, que tem um hardware muito mais decente. A cada ano que passa, o hardware evolui. Já o escopo que o jogo deseja alcançar raramente evolui. Um dos motivos de ninguém alcançar o nível de qualidade de Half-Life é porque ele foi desenvolvido com a equipe do jogo pensando nele rodando em um hardware minimamente potente, não em um praticamente celular. Agora, falando da PlayStation, que atualmente se preparou melhor para essa tecnologia, ela se saiu até que de forma decente nessa disputa. Depois de um aparelho mais ou menos decente que havia sofrido a polêmica de depender totalmente de PlayStation 4 e uma câmera para ser usado, a Sony decidiu criar um bom aparelho que agora necessita de um PS5, mas que ao menos funciona sem precisar de uma câmera lendo seus movimentos. E embora eu não concorde com o fato de que você tenha que comprar um PS5 para só então comprar o PSVR 2, que é o óculos mais atual deles até então, e que na época de lançamento era o valor de um PS5, eu devo admitir que a qualidade dos jogos que lançam para ele pelo menos são excelentes. Mas também gastando 9 mil se fosse ruim, puta que pariu, né? Aliás, eu tinha mencionado a Capcom, né? Ela lançou uma versão de VR do Resident Evil 4 Remake, com um gráfico lindão e tal, pro PS5 mostrar que ele pode rodar mais do que um jogo de PS4 a 30 FPS. Pelo amor de Deus, PlayStation, cadê o Bloodborne 60, cacete? Aliás, até agora eu tô esperando pra jogar o Resident Evil 4 Remake no VR pelo PC de forma oficial. Você faz difícil, hein, Capcom? Tá esperando pra fazer um port melhor que o seu, né? Bem, só avisando que esse cara aqui tá conseguindo. Enfim, a realidade virtual falhou? Não, a tecnologia só é muito nova. Eu admito que ver tantas empresas tentando entrar nesse mercado e sempre falhando com jogos fracos, equipamentos que causam enjoos e náuseas é meio frustrante pra quem gosta da tecnologia. Mas esse também é um mercado que se inova. Hoje em dia, os óculos não servem apenas para jogos. Assistir filmes como se estivesse em um cinema, se sentir o Tonhão Esterco navegando online com as suas próprias mãos. Em um pouco mais de 10 anos, a tecnologia já está mais próxima do consumidor e promete substituir um celular, ou quem sabe no futuro até mesmo um computador. O futuro para essa tecnologia na verdade está mais brilhante do que nunca. Da Steam, depois de 7 anos, vai lançar um novo óculos de realidade virtual que, sendo bem sincero, deve vir por um preço bem caro, tanto ele quanto o novo console dela. Por conta da memória RAM mais cara. A importação deve encarecer também por conta de tretas internacionais, mas o importante para esse vídeo é que, se a Steam está voltando a demonstrar interesse nesse mercado, quem sabe ela não vê com outros jogos que possam competir com Half-Life Alyx, como um jogo inacreditável de tão bonito e bem feito. É sério, gente, Half-Life Alyx é inacreditável de bonito. E olha que eu só fui tocar nele anos e anos depois dele ter sido lançado. Mas enfim, me fala aí, o que você pensa de tudo isso? O vídeo deu trabalho, gente. Se alguém assistiu até aqui eu agradeço e por favor deixa um like aí, se inscreve e até a próxima. Falou!